Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso curso da primeira série do ensino médio, onde a gente está fazendo uma revisão total desse nosso assunto da primeira série. Lembrando que nós temos 30 aulas desse nosso curso, isso quer dizer que, aula 10, estamos fechando 1/3 desse nosso curso, beleza? Bom, pessoal, se você está acompanhando, está curtindo, por favor, não deixe de dar seu like aí no vídeo e não deixe de se inscrever no canal, marcar lá no sininho, porque semanalmente 2 vídeos estão saindo, um de conteúdo e outro de exercícios, beleza? Galera, a aula de hoje é sobre o lançamento oblíquo. E aí, o que acontece quando a gente estuda lançamento oblíquo? Por favor, não pare de ver agora, porque você vai entender uma forma de resolver um lançamento oblíquo de uma forma que você nunca viu antes. Muito rápida e muito objetiva, beleza? Então, olha só, galera. Quando você está desenvolvendo o problema de lançamento oblíquo, existem 4 questões que são as mais clássicas de todas, que é: quanto tempo demora a subida desse cara? Quanto tempo ele fica no ar? Então, o que acontece? Você faz um lançamento, esse cara aqui, ó, realiza no ar uma trajetória que é uma trajetória de parábola, certo? Ele vai ter um tempo de subida, ele vai ter um tempo de subida e descida, que é o tempo total que ele fica no ar, e tem 2 fatores que são bem importantes também nesse teu lançamento, que são, respectivamente, a altura que esse cara alcança, a altura máxima, certo? E por último, o alcance desse lançamento oblíquo. Bom, pessoal, quando você pega um exercício e o exercício envolve essas 4 situações, cara, não tem para que você ficar se matando em um monte de contarada. Você consegue resolver esse negócio num tempo de 10 segundos. Ó, vamos lá. Então aqui, professor, 10 segundos? Tá. Talvez um pouquinho mais, mas você vai conseguir resolver muito rápido. Olha só, o que acontece no lançamento oblíquo? A primeira coisa que você tem que entender no lançamento oblíquo é que quando você vai desenvolver o raciocínio desse lançamento, cara, esse lançamento ele sempre consiste na mesma coisa. Você tem uma velocidade inicial de lançamento que a gente chama de V0 e esse cara aqui terá um certo ângulo de inclinação. Terá um certo ângulo de inclinação, certo? A primeira coisa que você tem que conseguir fazer, e que é extremamente importante, é você decompor o teu vetor de velocidade. Ou seja, você observar que essa velocidade aqui na diagonal, ela é uma velocidade um pouco para a direita, porque você está lançando esse cara para frente, mas também um pouco para cima, certo? E essa velocidade para cima é o que vai proporcionar você encontrar a altura máxima, é quem vai definir o quanto que esse cara sobe. E essa velocidade na horizontal define o quanto que esse cara vai para frente. Então, pessoal, essas 2 velocidades, como a gente está habituado a considerar que o eixo vertical é o eixo y, eu vou chamar a velocidade inicial na vertical de v0y, certo? E a velocidade inicial no eixo x de v0x, beleza? E a primeira coisa que você tem que saber é decompor a tua velocidade v0 em 2 componentes, um componente horizontal e um componente vertical. Como é que a gente faz isso? Ó, vai ficar assim: a componente horizontal, o v0x, é a sua velocidade inicial multiplicado pelo quê? Pelo fator cosseno do ângulo da sua inclinação, cosseno da inclinação, beleza? Agora, a sua velocidade inicial em eixo y será o quê? Sua velocidade inicial multiplicado pelo seno. Beleza. Agora que você tem essa situação, você já sabe qual é a velocidade que é para o projetar dele para frente e qual a velocidade que lança ele para cima, certo? Então, V0x faz ele para frente e V0y faz ele ir para cima. Beleza. Agora, olha só, galera. Como é que você consegue resolver bem rapidinho todas as nossas 4 situações aqui: tempo de subida, tempo no ar, altura máxima e alcance. Beleza? Ó, vamos lá. O tempo de subida vai ser bem simples, ó. Para você pegar o tempo de subida, é só você pegar essa velocidade que tu tem em eixo y, que você tem aqui, e dividir ela por 10. Claro que eu estou considerando que a gravidade seja 10. Então, eu vou colocar aqui, ó, V0y, e eu vou dividir ela por 10. Por 10. Beleza? Agora, olha só. Para você encontrar o tempo que ele fica no ar, basta você fazer o quê?
multiplicar esse cara por 2. Porque se ele subiu durante 3 segundos, ele vai também descer durante 3 segundos. Então, eu vou fazer 1 vezes 2 aqui. Ou seja, o tempo no ar será o quê? Será o tempo de subida multiplicado por 2. Beleza? Agora, qual que é a altura máxima e qual que é o alcance? Cara, bem simples, ó. A altura máxima será o quê? Será esse tempo de subida, multiplicado pelo quê? Multiplicado pela metade do VY. Aí tu pode até me perguntar por quê, mas eu não vou explicar para você o porquê agora, eu vou explicar depois, tá? Multiplicado pela metade do teu VY. Ó, multiplicado pela metade do teu VY, certo? E qual que é o teu alcance? O teu alcance vai ser o tempo que você fica total no ar multiplicado pelo teu V0x. Não pela metade, pelo próprio V0x. Eu vou pegar um caso aqui, que é um caso bem clássico, assim, ó, e bem rápido da gente resolver, tudo bem? Olha só, galera, eu vou cronometrar quanto tempo demora para a gente fazer isso. Então, olha só. Eu tenho o seguinte problema, ok? Você tem um objeto que é lançado com uma velocidade de 25 metros por segundo. E eu estou considerando que a angulação desse lançamento é, na sua componente vertical lá do seno, 0,8 e na componente horizontal, 0,6, ok? O que você tem que fazer? Você primeiro tem que encontrar a tua velocidade em eixo y e a tua velocidade em eixo x. Lembrando que a tua velocidade em eixo y, ela vale quanto? Ela vale a tua velocidade inicial multiplicado pelo seno do seu ângulo. Então, tu vai lá, 25 multiplicado por 0,8, que é o seno, ok? Tua velocidade em eixo x será 25 multiplicado por 0,6, que é o cosseno, certo? Ok. 25 vezes 0,8 vai dar 20 metros por segundo a sua velocidade em eixo y, beleza? 25 vezes 0,6 vai ser o quê? 15 metros por segundo. 15 metros por segundo, ok? Agora, olha só, você quer saber qual é o tempo de subida desse cara, qual é o tempo total que ele fica no ar, qual é a altura máxima e qual é o alcance, certo? Lembra que eu falei que é 10 segundos para tu desenvolver tudo isso? Sim, são 10 segundos, ó. Depois que você sabe essas duas velocidades, em 10 segundos você resolve tudo. Vamos lá? Ó, o tempo de subida era só pegar a tua velocidade em eixo y e dividir por 10. Então, isso aqui, ó, 20 por 10 dá 2 segundos, certo? O tempo no ar é o dobro disso. Então, esse cara é 4 segundos. Qual que é o teu alcance e qual que é a tua altura máxima? A altura máxima, bastava eu pegar esse tempo de subida e multiplicar pela metade da tua velocidade em eixo y. Ou seja, era só fazer um 2 vezes 10, ou seja, 20 metros, certo? E quanto que é o alcance? Era só você pegar o tempo total no ar agora e multiplicar pela tua velocidade que você tinha em eixo x. Pronto, 4 vezes 15. Esse cara dá 60 metros, certo? Eu talvez tenha demorado mais do que 10 segundos, obviamente, porque eu fui explicando passo a passo. Mas tu pega lá. Tempo de subida é só o VY sobre 10, beleza. O tempo no ar é o dobro. A altura máxima é o tempo de subida vezes a metade do VY e o alcance é o tempo no ar vezes a velocidade em eixo x. Cara, rapidinho você consegue desenvolver tudo. Eu aqui explanando, demoro um pouco mais. Mas, cara, pode ver que é rapidinho essa situação. É lógico que quando você fala sobre isso, tá falando, pô, peraí, professor, tu explicou então que esse cara vai subir, vai fazer uma parábola, ele terá um alcance aqui de 60 metros, ele terá uma altura máxima aqui que deu 20 metros, beleza, fechou. Cara, é só isso e ele demora 2 segundos subindo e 2 segundos descendo. É isso teu lançamento, ok? Só que o que acontece? Obviamente que quando você pega uma questão de física, se ela se concentra somente nesses caras,
é bem facinho. Tempo de subida, velocidade em eixo y sobre 10. Tempo no ar, é o dobro do resultado que você teve. Esse aqui deu 2, aqui é 4. A altura máxima é o tempo de subida vezes a metade do teu VY, certo? E o alcance é o tempo no ar vezes o próprio Vx. Pronto, você desenvolveu tudo isso rapidinho. Mas a tua questão pode ser muito mais sofisticada do que isso. Ele pode falar sobre um cara que está jogando basquete e que daí a bola tá a cesta tá uma certa altura do chão e daí ele lança e tem que acertar aquela cesta e aí ele pedir que distância que você tem que dar da cesta para tu jogar daquele jeito tal, pá, para acertar. Então, esse tipo de situação ele é válido quando você está pensando nas 4 grandezas mais básicas, certo? E também, obviamente, quando você está pensando num lançamento oblíquo em que você está no nível do solo e no final do teu processo tu ainda está nesse nível do solo, beleza? Aqui ficou fácil? Aqui ficou fácil também, muito pelo fator de que eu peguei um seno e um cosseno com valores bonitinhos, 0,8 e 0,6. O que é comum? É ele jogar lá 30 graus para o valor do seno. Perdão, 30 graus para o valor do ângulo. Aí o seno vale 1/2, aí o cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Aí esses números não ficam tão bonitinhos aqui, mas a lógica continua sendo a mesma. Tempo de subida, velocidade em eixo y sobre 10. Tempo no ar, o dobro do resultado que você obteve aqui, só dobrar, beleza? Aí, altura máxima, o tempo de subida vezes a metade do teu valor de VY. O alcance, o tempo no ar vezes o próprio Vx. Fechou, certo? Agora, olha só, pessoal. Obviamente que eu preciso ser muito mais completo do que isso. Eu preciso pegar esse meu movimento de lançamento oblíquo e observar ele nos seus detalhes, para caso em uma situação você tenha uma questão mais sofisticada, a gente saiba também trabalhar com ela. Beleza. Então, pessoal, o que acontece? Quando você pega o lançamento oblíquo em si, a ideia básica é você saber como que é o movimento desse cara em eixo Y e o movimento dele em eixo X. Então o cara fala para você assim, ó, você fez um lançamento de uma bola lá num jogo de basquete, a cesta se encontra a 3 metros, certo? E você está, sei lá, a 5 metros dessa cesta. Tá, ok. Aí ele te pergunta assim, viu? Que velocidade que tem que ter esse lançamento, ou que angulação que tem que ser esse lançamento para isso acontecer. Enfim, ele pode criar situações, problemas das mais sofisticadas possíveis. Ou às vezes ele fala para você, ao invés da distância que você tá, ele fala assim, ó, você lança ela com uma velocidade tal, com uma angulação tal, e a que distância que você tem que estar para acertar essa cesta. Então assim, galera, quando o teu problema é mais sofisticado, a gente não consegue fugir das nossas equações clássicas da cinemática. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Opa, deixa eu só retomar minha página aqui. Beleza. A gente vai ter que lembrar que sim, ó, todo lançamento oblíquo, tu vai começar fazendo assim, velocidade inicial dele, ele tem uma certa angulação aqui, θ, beleza? E você tem que começar descobrindo o teu V0y e o teu V0x. Isso aqui não tem fuga, sempre será necessário, beleza? Agora, aqui vai ficar assim, V0y é V0 vezes o seno do ângulo θ que você tem, certo? E V0x será V0 vezes o cosseno deste mesmo ângulo θ. Beleza, depois de você ter isso já decomposto e construído, galera, a gente tem que lembrar que o seguinte, ó, o movimento que acontece aqui em eixo y, ele é um movimento uniformemente variado, onde se ele é um movimento uniformemente variado, isso quer dizer que ele é um movimento que ele tem uma aceleração. E sim, quem que atua? É a gravidade, certo? Então, a sua aceleração será a aceleração gravitacional nesse teu problema. Considerando que ela é para baixo, eu vou falar que ela será negativa. Por quê? Eu vou pensar que para cima é positivo, consequentemente para baixo é negativo, certo? Então, essa aceleração, se você quiser guardar que valerá menos 10, tudo bem, menos 10 metros por segundo quadrado é o padrão que a gente utiliza. Eu vou falar aqui que é menos g, certo? E aqui a gente vai ter as nossas equações. Bom, quais são elas? Bom, no movimento uniformemente variado, a gente tem duas equações que descrevem esse movimento bem, que é a sorvetão, S igual a S0 mais V0 vezes T mais 1/2 de AT quadrado, certo? Então, esse cara ficaria assim, ó.
H, que é a altura que você vai ter, que é a tua informação de eixo Y, será algo que depende da tua altura inicial. Aí tu pode falar, mas professor, mas minha altura inicial não é o chão? Pois é, pode ser o chão, mas também ele pode pensar que você está jogando da altura de um prédio, então pode ter uma altura inicial. Mas a tua velocidade inicial em eixo Y vezes o tempo, menos 1/2 de G vezes t elevado ao quadrado. Então veja aqui, ó, pessoal, que eu descrevi uma equação que fala como que é a altura do seu corpo à medida que o tempo passa. Ou seja, quando você lança esse objeto, depois de um segundo ele vai ter uma altura, depois de outro segundo uma outra altura, depois de outro segundo outra altura, depois ele começa a voltar. Então assim, eu descrevi um modelo matemático que descreve a altura desse cara. Mas eu também tenho um modelo matemático para falar a velocidade desse cara em eixo Y. Por quê? Porque a velocidade desse cara em eixo Y, uma hora ele está subindo, outra hora ele está descendo, então essa velocidade muda. E como que é? É aquela V igual a V0 mais AT. V igual a V0 mais AT. Só que vai ser a velocidade em eixo Y. Então nós vamos ter VY é igual a V0Y menos, porque a aceleração é a gravitacional, GT, certo? Então aqui, ó, nossas duas equações. Uma que descreve a que altura esse cara vai estar daqui a um certo tempo, e a outra, qual é a velocidade dela em eixo Y, em eixo vertical, certo? Agora, e no eixo X, o que que você pode obter? Você pode obter basicamente duas coisas. Qual é a distância horizontal de deslocamento desse cara? Aí, essa distância horizontal, cara, ela é bem simples. Eu vou chamar essa distância de distância em eixo X, certo? A distância que você se desloca em eixo X. Gente, a tua velocidade em eixo X, ela acaba sendo uma velocidade constante, ela não muda, porque não tem a aceleração da gravidade para fazer você descer ou subir ali. No eixo X, você está só se deslocando horizontalmente. Então, a velocidade em eixo X, ela não é influenciada pela gravidade, é isso que eu quis dizer. Então, olha só, você pode dizer que no eixo X, o que você tem não é um movimento uniformemente variado, mas sim um movimento uniforme. Ou seja, sua velocidade será constante, movimento uniforme, velocidade constante, e a sua posição é aquela S igual a S0 mais VT. Então, eu posso dizer que a distância em eixo X, se você pensar que a posição inicial é zero, aí sim você vai poder sempre pensar, cara, o cara partiu do zero o movimento dele, beleza. Cara, essa distância será a velocidade em eixo X vezes o tempo, certo? E aí, tem um outro detalhe aqui, que é a velocidade final desse cara. Só que essa velocidade final é a mesma da velocidade inicial. Então, você vai ter que a velocidade final desse cara em eixo X é igual ao quê? É igual à velocidade inicial desse cara em eixo X. E é isso o seu lançamento, tá? Tem um caso particular, que é o alcance desse teu lançamento de uma forma mais direta, que é o alcance sem você fazer a decomposição vetorial dele, tá? É a única coisa que você consegue fazer sem a decomposição vetorial. Eu vou voltar lá e vou marcar essa informação para vocês. Mas assim, galera, de forma geral, cara, você vai sempre pegar o teu lançamento, não vai pensar só no alcance dele, tá? Mas tem um jeito de você obter o alcance pegando só a velocidade inicial, certo? E obter isso pela tua angulação, beleza? Eu vou fazer o seguinte, esse modelo eu vou demonstrar para vocês em exercício, porque, daí eu coloco mais uma fórmula, fica mais alguma coisa aqui. Na aula de exercícios demonstro para vocês essa aplicação e eu mostro, ó, gente, tem um jeitinho de você fazer desse jeito aqui, dá para você resolver, tá? Mas, cara, você pode resolver pelo método clássico lá, que é o que eu demonstrei para vocês, beleza? Pessoal, forte abraço a todos. Fiquem todos muito bem, espero que tenham gostado da aula, espero que tenham gostado aí dos macetes rápidos aí de resolução, certo? Eu sei que isso aqui ajuda a encurtar o tempo que você fica na questão. E se você está curtindo o curso, por favor, não deixe de dar seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal e nos vemos na nossa próxima aula, que é a de exercícios, beleza? Tchau, tchau!